A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Ontem a gente parou no versículo 19, vocês acreditam? Faltou só um versículo, mas eu tinha muita coisa para falar, né? Então vamos lá? Vamos ler só o 20 e a gente já termina e começa o capítulo 2, né? Vamos lá? Versículo 20 do capítulo 1 de 1 Timóteo. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Hoje, meus irmãos, nós não podemos fazer isso, né? Por que Paulo podia, né? A gente não deve ficar se comparando, né? Tem coisas, meus irmãos, que a gente não tem como ter um termômetro da situação. Por exemplo, naquela época a igreja estava nascendo, né? Se todo mundo que resistir à palavra de Deus, se todo mundo que resistir à obra do Senhor, a gente entregar a Satanás, não sobra nem pastor. Vai todo mundo para Satanás. Então aí a conta fica complicada, né? Ele acaba ganhando o jogo. Mas hoje nós estamos um pouquinho diferente dessa situação. Paulo é Paulo, Alexandre é Alexandre, tá entendendo? Paulo ali entregou eles porque eles estavam blasfemando da obra. Então nós não devemos repetir certas coisas, meus irmãos. Aquilo é um particular dele, não é um mandamento. Ah, Paulo fez, nós podemos fazer. Não, quem foi que falou que você pode fazer? Se ele tivesse comido alguma coisa do chão, você tinha que comer hoje também? Então não tenta fazer as coisas erradas não, siga o que é certo. Não que isso aqui está errado, mas isso aqui é um particular dele, tá? Então você não tem nada a ver com isso. Eu, por exemplo, tenho uma irmã em frente à nossa igreja que é macumbeira, ela solta fogos quando a gente está orando, ela fica tirando foto, filmando, atrapalhando o culto. E o que a gente faz? A gente só ora por ela. Tem que entregar ela para Satanás, tem que entregar ela para Jesus. Amém? Capítulo 2, versículo 1 de 1 Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Grifa aí, ó. Uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Como que você pode ter uma vida quieta e sossegada se você aprender a orar por aqueles que estão em eminência? Vou dar um exemplo. Olha só. Se eu falar agora sobre o presidente atual, eu vou ser apedrejado por uns e amado por outros. Por quê? Porque está dividido. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Qual que é a sua opinião, pastor? Não, eu não vou falar minha opinião. Só estou dizendo que a Bíblia manda eu orar por aqueles que estão em eminência. E o presidente está em eminência. Ele pode trazer um decreto que ferra o país todo. Como ele pode trazer um decreto que abençoe os cristãos. Como ele pode fazer um decreto que não atinja os cristãos. Tá entendendo? Então, a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que estão em eminência. Tá? Orar. Tá bom? Não é, meus irmãos, não é jamais falar mal, tá? Quer falar mal? Fala mal do diabo. Esse homem tá lá e se ele vai fazer o bem ou não, depende um pouco da gente, da oração que a gente vai fazer, tá entendendo? Então, devemos orar por aqueles que estão em eminência. Você apresenta seu prefeito? Você apresenta o deputado, o governador, o vereador? Você apresenta eles? Ah, eu não, é um bando de ladrão. Não, peraí. A Bíblia mandou você xingar ou orar? Então você está fora da Bíblia. Tem que ficar colocando coisas. Olha, se eles estão errados ou não, meus irmãos. Por exemplo, tem político que eu não concordo. Eu tenho amigos aqui no Face que eu e eles não concordam com certos políticos, né? Às vezes eu e eles conversam sobre isso. Conversamos. Mas, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado de se acharmos, meus irmãos, criticando, sabe? Coisas que deveríamos estar orando. Eu não quero ele ali, então vou orar para que Deus prepare outro melhor. Não nada contra ele, mas eu não concordo com a cabeça dele, não concordo com a cabeça dela. Então vou orar. Deu para entender? Verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tá vendo? Então Deus ele vai ver que você está orando por uma pessoa que não vale R$1. Quem é que Deus vai ficar agradado? De você. Porque você está fazendo certo. Verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então vocês vão entender aqui, meus irmãos, que não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Olha, com todo respeito aos católicos, mas a Aparecida do Norte não é mediadora, tá? Então, não adianta. Maomé não é mediador. Buda não é mediador. Só Jesus é mediador, tá? Allan Kardec não é mediador. Então, tem que prestar atenção em quem você está acreditando que seja seu mediador. Não é. O único mediador é Jesus Cristo, tá? Olha só. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quem foi que constituiu Paulo com esses títulos aqui, ó? Pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Quem é o único pregador e apóstolo e doutor dos gentios? Paulo. Foi constituído por quem? Por Jesus Cristo, meus irmãos. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Olha que forte. É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que a gente deve fazer. É missão da igreja isso aqui, sabia? Isso que eu estou falando para você aqui é missão da igreja. A igreja deveria estar fazendo isso sempre, sempre, tá? Olha aí que forte. Eu vou aqui, meus irmãos, para o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Repara, se algumas mulheres de hoje estão andando nisso aqui, ó. Repara, eu não vou pregar doutrina porque eu sei que muita gente aí vai falar um monte, né? Mas, infelizmente, você talvez, mulher, não está agradando o Senhor, sabia? Você está agradando outros olhos, não a do Senhor. Se você estiver indo para uma igreja, e lá na igreja, o seu traje, o que é traje, mulher? O que é traje? Ah, você não sabe? Trajes são roupas, tá? Suas vestimentas, tá? Então você está indo para uma igreja com umas vestimentas que não são honestas, não tem pudor. O que é pudor? É respeito. Se sua saia é para cima do joelho, eu sempre comento isso, meus irmãos. Uma certa vez eu fui pregar numa igreja e a pastora, a mulher do pastor, a mulher do pastor estava de perna aberta. Eu simplesmente falei uma pequena historinha que ela socou. Eu disse assim, ó, quando eu era pequeno, a gente ficava doido para ver a cor da calcinha das meninas, era coisa de criança. E aí a professora olhava para os meninos e falava assim para as meninas. A professora olhava para os meninos fazendo isso e falava assim para as meninas: meninas, prestem atenção, feche o livro que os meninos estão querendo ler. A gente já ficava até, poxa, o que será que ela está falando? Mas as meninas já percebiam e fechavam as pernas, porque as meninas não sabiam sentar direito. Cabe aos pais ensinar seus filhos, suas filhas a sentar direito. E cabe aos pais ensinar seus filhos a ter pudor. A mesma coisa na igreja, quando eu falei isso, a irmã rapidamente fechou as pernas. Agora, tem mulher que coloca a saia para cima do joelho, faltando, sabe, parece que está usando uma roupa da boneca da filha. Tão apertada que se ela soltar um pum, rasga. Peraí, então, esse texto aqui, ela não está condizendo com esse texto. Não é um traje honesto, não tem pudor nem modéstia. Tá vendo? Verso 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Fazem profissão de servir a Deus. Com boas obras a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Paulo está mandando uma carta para a igreja, para Timóteo, ler essa carta. Agora, é estranho, meus irmãos, quando uma mulher se torna pastora, né? Ah, pastor, não existe pastor. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas vamos dizer assim, pastora. E ela começa a ter autoridade sobre o marido. Isso ficou um pouquinho complicado.
né? É isso que Paulo estava dizendo, porque naquela época as mulheres podiam enfrentar os seus maridos e mandá-los calar a boca, porque elas estão em autoridade. E não era isso que Deus queria, tá entendendo? Porque o cabeça da casa é a mulher. Mas ela é pastora, não interessa quem ela seja, o cabeça da casa é a mulher, ou o homem. O cabeça da casa é o homem, eu errei aqui. O cabeça da casa, as mulheres gostaram, né? O cabeça da casa é o homem, acabou, tem conversa. Ela pode ser a presidente, o cabeça da casa é o homem. Amém? Eu paro por aqui, meus irmãos, e amanhã tem mais. Vamos para a nossa lição de casa? Olha só, Salmo 41:1. Salmo 41:1. Hoje é aniversário da Daniela Amaral, da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Um abraço para o evangelista Valdeci, meu amigo, né? Glórias a Deus. Hoje é aniversário também da Jaciara de Feira de Santana, na Bahia, né? Um abraço para a Odivânia. Jaciara, feliz aniversário. Olha aí, hoje é aniversário do Wender Ribeiro, lá de Distrito Federal, amigo da Odivânia também, glórias a Deus por isso. Hoje é aniversário da Sandra, a Sandra é cunhada da Lúcia de Minas Gerais, olha aí que bênção, maravilha. Meus irmãos, hoje, deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Tem um abraço, ó. Quero mandar um abraço para a irmã Maria de Fátima de Oliveira, de Senador Canedo, lá em Goiás, tá? Ela fez uma vaquinha, meus irmãos, com vários irmãos. Quero mandar um abraço para todos que enviaram dinheiro para ela e ela me mandou, sabe? Para me comprar os panetones e nas cestas básicas. Deus abençoe grandemente, irmã. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Muito obrigado a todos mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariante aqui. Ontem foi aniversário da irmã Juliana Cíntia, né? Feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente. Olha aí, tem sim, ó. Hoje é aniversário da irmã Clarice e o Iago, filho da Aline, amigos da Valdinéia, né? Então, feliz aniversário a vocês, um grande abraço para a Valdinéia, que bênção. Bom, eu quero ver se eu vou ganhar presente de vocês, viu? Ó, hoje é dia 14. Daqui a um mês eu estou fazendo aniversário. Meu aniversário é dia 14 de janeiro. Vamos ver se vocês vão me dar um presentinho? Eu gostaria que vocês me dessem um presente em dinheiro. Sabe que presente? Uma ajuda nas cestas básicas. Se vocês puderem me dar esse presente, eu vou ficar muito feliz, meus irmãos. Me dê uma ajuda nas cestas básicas, para que eu possa, meus irmãos, aumentar a quantidade de cestas. Então esse é meu presente daqui a um mês. Você tem um mês para se preparar. Amém? Vou passar esse recado todos os dias até você se lembrar aí, ó. Eu quero te ajudar assim, pastor. Vou te presentear com R$5. Amém? Eu vou ficar muito feliz, porque eu junto 5 seu com 5 de outro, já tenho 10, dá para comprar um açúcar e um feijão. Ou um açúcar e um suco, alguma coisa assim. Amém? Bom, eu paro por aqui, meus amados irmãos, e amanhã tem mais.